Olá, me chamo Maria Algeda, sou acadêmica do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e o trabalho a ser apresentado intitula-se Compostos citotóxicos da biodiversidade brasileira combinados à doxorubicina no tratamento de câncer de mama em modelos de cultura 2D e 3D. De forma breve, o câncer de mama ele é a segunda neoplasia mais frequente, principalmente nas mulheres, perdendo apenas para o melanoma, e é sim previsto que aumente os casos de câncer de mama. E já existem diversas terapias implantadas para o tratamento desse tipo de neoplasia, seja radioterapia, imunoterapia, própria quimioterapia, porém ainda existem alguns desafios relacionados ao tratamento, principalmente resistência do tumor aos quimioterápicos. Frente a isso, pensa-se então em criar estratégias para superar essas dificuldades, e uma dessas estratégias é a utilização de compostos adjuvantes no tratamento primário. Uma fonte desses compostos é a própria natureza, produtos naturais, e seguindo essa linha, o projeto trabalhou com dois tipos de produtos naturais, um sendo a própolis negra e outro sendo a combreto mellifluum. Também parte do trabalho envolve a questão de investigação de possíveis mecanismos relacionada à ação destes compostos em associação ao quimioterápico já estabelecido. Os objetivos foram avaliar a ação a nível celular dos compostos citotóxicos da biodiversidade brasileira combinadas a quimioterápicos como possível potencializador no tratamento de câncer de mama, em modelos celulares 2D e 3D. De forma específica, os objetivos foram avaliar o potencial citotóxico desses compostos, determinar o índice de seletividade, o quão seletivo é para uma célula neoplásica, mimetizar um possível metabolismo hepático, avaliar a sensibilização celular prévia à adição do quimioterápico, avaliar a capacidade de migração celular, avaliar a citotoxicidade modelo 3D, e verificar o possível mecanismo de ação desses compostos. O material e método foram os seguintes. Para o preparo desses extratos, foi feita uma parceria com o Instituto de Química da própria UFMS, sob orientação da professora doutora Fernanda Rodrigues Garcês e sob a execução do aluno de mestrado Patrick Kmirovski. A partir da própolis negra, foi obtido uma substância da classe de isoflavonoides, que para esse trabalho foi denominado como composto 1, e da combreto mellifluum foi isolada uma substância do tipo triterpeno de esqueleto lupano, denominado como composto 2. Essas amostras foram diluídas em DMSO, sendo que a maior concentração utilizada de DMSO foi de 0,25 e, portanto, não interferiu na viabilidade celular. As células utilizadas foram MCF7 de neoplasia de mama, fornecida pela Universidade Estadual de Campinas, HFF1 de fibroblasto humano para utilização para a realização dos ensaios de índice de seletividade, e a REPG2 de carcinoma hepatocelular, justamente para mimetizar o metabolismo hepático. As condições de semeio foram as seguintes: utilizado meio de cultura RPMI, suplementado com 1% de penicilina mais streptomicina e também suplementado com 10% de soro fetal bovino. Essas células foram então armazenadas em estufa a 37 graus com 5% de gás carbônico. Os ensaios então eles foram divididos de duas formas: os ensaios em modelo bidimensional 2D e os ensaios tridimensionais em 3D. Em 2D, os seguintes ensaios foram citotoxicidade em 24 horas, citotoxicidade em 48 horas, exposição a REPG2, sensibilização celular, migração celular e ensaio clonogênico. A leitura desses resultados foi feita a partir de método colorimétrico, utilizando sulforrodamina B, em leitura em espectrofotômetro a 540 nanômetros. No caso dos ensaios em modelo de cultura 3D, a citotoxicidade foi avaliada após 48 horas de tempo total de incubação, utilizando azul de tripam e laranja de acridina e brometo de etídeo,
Qual que é a vantagem de criar-se os esferoides, que no caso são as culturas em 3D? É justamente poder trazer uma proximidade do ambiente vivo, criar um microambiente onde você possa simular esse microambiente e você vai ter as zonas do esferoide similares às zonas do tumor. Então, zona necrótica, zona quiescente e zona proliferativa. Então, isso traz uma proximidade à realidade do em vivo. Resultados de discussão, então. Para o modelo 2D, teve-se o seguinte: é considerado composto ativo quando ele tem uma IC50, ou seja, uma concentração inibitória de pelo menos 50% da população, inferior a 30 microgramas por ml. Nesse sentido, o composto 1, tanto no tempo 24 quanto no tempo de 48 horas, atendeu esse critério e, portanto, foi considerado como ativo. Essa informação ela é reforçada pela própria literatura, onde um estudo até de 2020, utilizando o mesmo grupo desse composto 1, na mesma concentração celular por pulso e nos tempos 24 e 48 horas, também verificou-se que houve a atividade citotóxica nas células MCF7, além de alterações morfológicas visíveis nas células. Então, o resultado encontrado nessa pesquisa é corroborado com informações da literatura. Em relação ao composto 2, também atende ao critério de citotoxicidade, pois apresentou tanto no tempo 24 quanto no tempo 48 horas IC50 menor que 30. E na literatura também tem-se que triterpenos do tipo lupeno possuem atividade antineoplásica em diversos tipos de câncer, incluso em células MCF7. E também tem-se que triterpenos têm ação citotóxica com tempo-dose dependente, principalmente nos tempos 24 e 48 horas. Então, os dois resultados encontrados andam junto com a literatura. O próximo ensaio foi de metabolismo hepático, o INREP-G2, e a utilização da REP-G2 foi embasada em alguns estudos, incluso um de 2004, onde, utilizando um modelo in vitro com REP-G2 para converter um composto chamado fucoxantinol em amarociaxantina, deu certo, e também pelo fato de que em outros estudos informam que a doxorubicina, para que ela esteja em sua forma ativa, ela precisa passar pelo metabolismo hepático. Então, baseado nessas informações, o resultado obtido é válido pelos dois aspectos. No controle positivo, verifica-se que depois da exposição à REP-G2, a IC50 diminuiu, indicando que provavelmente ela ficou mais ativa, então a doxorubicina foi convertida para a forma ativa. E em relação aos compostos, baseou-se então nesse ensaio de 2004, utilizando a REP-G2, e os compostos, eles tiveram uma IC50 diferenciada depois da exposição, e chamando a atenção para o composto 2, que mesmo depois desse possível metabolismo hepático, ele permaneceu com uma IC50 inferior a 30, o que é interessante. Em relação à sensibilização celular, foi realizado então o ensaio sensibilizando as células, adicionando os compostos às células MCF7 e somente depois adicionando a doxorubicina, obtendo-se assim uma nova IC50. Em ambos casos, também permaneceu inferior a 30 microgramas por ml. Próximo ensaio realizado em 2D é o de migração celular. Observa-se então o seguinte: nessa última coluna, na coluna E, é o controle positivo, onde naturalmente a doxorubicina inibe a migração celular, ou seja, não há crescimento no tempo 24 e 48 horas no espaço criado na placa. E observa-se também que o composto 1, de forma sozinha, ou o composto 1 junto com a doxorubicina, também inibiram essa migração celular, pois não houve crescimento no espaço criado na placa, no posto da placa. Aqui é o ensaio de migração celular para o composto 2. Novamente, aqui é a coluna do controle positivo, as células não preencheram o espaço em vazio.
E tanto o composto 1 sozinho quanto o composto 1 com a doxorubicina também foram capazes de inibir o crescimento celular, na migração celular, perdão. O próximo ensaio foi um ensaio clonogênico. Esse ensaio é para verificar se as células, mesmo após o tratamento, são capazes de formar colônia, numa possível analogia com recidivas de câncer. E foi verificado através de uma fração sobrevivente em porcentagem, que houve ação os compostos conseguiram inibir uma formação de colônia, principalmente quando, nesse caso do composto 1 associado com a doxorubicina, principalmente quando eles estavam associados, ficando uma fração muito similar ao do próprio controle positivo. Aqui é uma esquematização do controle negativo, onde as células cresceram livremente, então é possível ver a diferença. Já no ensaio clonogênico para o composto 2, verifica-se também que houve maior significância quando o composto 2 estava associado com a doxorubicina, em comparação ao controle negativo, que cresceu livremente, e em comparação com o controle positivo. No modelo 3D, então, utilizou-se primeiramente o azul de Trypan, que permite evidenciar as células não viáveis, corando-as de azul. Nesse sentido, tem-se, sob a ação do composto 1, principalmente no tempo 48 horas, percebe-se que quando você tem o composto sozinho ou o composto junto com a doxo, o esferoide ele perde um formato, as células começam a se desfazer do esferoide e é possível visualizar as estruturas em azul. Aqui é a representação do controle negativo, então verifica-se que há muita diferença, ele está bem íntegro à membrana, é possível ver a integridade dentro do esferoide também, e a coloração toda está marrom, ou seja, ela não foi colorada em azul. E o controle positivo, ele está totalmente já quase desintegrado, com muitas células coloradas em azul, ou seja, muitas células não viáveis. Então, o composto 1, tanto sozinho quanto associado, teve... No caso aqui do composto 2, também verifica-se o controle negativo, com total integridade de membrana do esferoide, bem formado, bem delimitado. O controle positivo com células não viáveis, já não tem delimitação bem feita, e verifica-se que tanto no caso do composto 2, associado à doxorubicina, e o composto 2 sem associação, ambos tiveram desintegração de membrana e presença de células não viáveis. E, por último, ensaio em esferoide, utilizando laranja de acridina com brometo de etídeo, tem-se de forma breve o seguinte: a laranja de acridina é capaz de permear a membrana celular, gerando uma coloração esverdeada quando se liga ao DNA de fita dupla. E o brometo de etídeo ele penetra apenas as células com dano de membrana. E isso gera uma coloração avermelhada, alaranjada. E esse dano de membrana pode ser por apoptose ou por necrose. Em caso de apoptose, geralmente é um dano na fase S, levando à apoptose. E também sabe-se, a atitude de comparação, que a doxorubicina, por exemplo, embora não seja ciclo específico, ela possui influência na fase S. Com isso, observa-se que no controle negativo, todas as células ficaram coradas em verde, ou seja, não teve dano de membrana. No controle positivo, é possível visualizar células coradas em vermelho, alaranjado, até um verde bem fluorescente, que já é indicativo de dano de membrana. E quando se olha aos compostos, ou ao composto 1 sozinho ou ao composto 1 associado à doxorubicina, verifica-se também que teve dano às células de integração do esferoide também. Então, aí no composto 2 temos a interpretação é a mesma para o controle positivo e negativo, e chama-se atenção para o composto 2 quando associado ao quimioterápico, onde é possível visualizar uma maior penetração, ou seja, células mais ao interior do esferoide foram inviabilizadas, e é visualizado pela coloração laranja, de certa forma vermelha e verde fluorescente. Então, com isso, conclui-se que os novos compostos eles têm ação citotóxica, as informações são corroboradas pela literatura, eles continuam ativos mesmo após metabolização hepática, e é necessário avançar nos estudos para investigar melhor o mecanismo de ação desses compostos. As referências. E agradecimentos à Fundect, PNCQ e CAPES pelo apoio financeiro. Muito obrigada.